Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Queria também dar um abraço ao meu querido amigo, pastor Lamartine Pozella, sua esposa Lília. Um beijo para vocês. Se você trouxe sua Bíblia, abra nessa noite em Tiago, capítulo 4, versículos de 13 a 15. E eu vou colocar aqui na tela os textos, você pode simplesmente anotar. E eu queria sugerir, quando você viesse à casa do Senhor, você trouxesse 2 livros, né? Um livro, a Palavra de Deus, na versão impressa ou na versão digital. E você também trouxesse um caderno de anotações. Ou você abre aí no seu iPad, no seu celular e vai anotando as mensagens, pois as mensagens que são anotadas, elas são guardadas e não são esquecidas. Então, faça isso. E hoje você vai, eu sei que eu tenho algumas surpresas para vocês que farão toda a diferença. Quantos estão prontos para ouvir a Palavra de Deus? Amém, glória a Deus. Diz a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 4, versículo 13. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para essa cidade ou aquela cidade, e passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, e que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Amém? Vamos orar? Amado Deus, te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua casa. Obrigado porque já pregamos essa palavra hoje de manhã, o culto das 8, o culto das 5, e agora o Senhor tem algo especial a falar aos nossos corações neste momento. Abençoa aqueles que estão aqui, aqueles que assistem pela internet, que essa palavra cause um impacto em nossas vidas. E nós oramos agradecidos em nome de Jesus, e todos dizem amém. Glória a Deus. Eu queria contar uma história sobre previsão do tempo. Se você ler o livro As 4 Estações da Vida, você vai se lembrar da história de uma equipe de filmagem que estava aí nas Montanhas Rochosas, ali no estado do Colorado. E aí o que aconteceu, um belo dia, um índio que morava ali na região chegou próximo ali do diretor que estava gravando e disse: amanhã vai chover. E foi embora. E o que aconteceu? No dia seguinte vieram as nuvens, choveu. O diretor perdeu a gravação do dia inteiro. No próximo dia voltaram a gravar, e lá veio o índio, chegou perto dele e falou: amanhã vai nevar. E no dia seguinte estavam gravando, vieram as nuvens, nevou, também perderam a gravação. E o diretor, frustrado, chamou o assistente dele e disse: olha, vai contratar esse índio para ser o nosso meteorologista. E contrataram o índio, ele começou a trabalhar, começou a dar a previsão do tempo, e tudo funcionou corretamente por 3 semanas, e de repente, depois da terceira semana, o índio faltou no emprego. E o diretor, preocupado, falou: eu não gravo sem ele. Mandou chamar o índio veio e perguntaram: por que você não veio? Você quer um aumento de salário? O que é? E o índio falou: não, doutor, não é nada disso. Na realidade eu não vim porque quebrou o meu radinho. Me ajude a pregar a mensagem, compartilhe com a pessoa do seu lado e explique, por favor. Aonde ele pegava a previsão do tempo? Muito bem. Hoje eu vou ser o seu índio. Eu vim aqui para dar uma previsão não do tempo, porque está chovendo lá fora, mas eu quero fazer uma previsão para este ano de 2016. E já que o Brasil começa depois do Carnaval, então nós estamos aqui para dar uma previsão para este ano. E essa previsão, ela é infalível, ela é 100% correta. Na realidade, eu vou prever hoje sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, o seu trabalho, as suas finanças, o seu ministério, sobre a sua saúde, o seu peso. Oh, Deus! Vou prever sobre tudo isso. Você está pronto? A previsão é a seguinte: este ano será igual ou idêntico ao ano passado, se você não fizer mudanças. Amém? Acertei? Com certeza. Quem aqui já ouviu falar de Albert Einstein? Quando ele falava alguma coisa, o povo anotava, e ele diz o seguinte: que o cúmulo da insanidade é fazer as mesmas coisas novamente e esperar resultados
diferentes. Ou seja, se você quer um ano diferente, você precisa fazer coisa diferente, da maneira diferente, para você ter resultados diferentes na sua vida. É sobre isso que nós vamos falar então nessa noite. Mas existe um agravante hoje no nosso país. Devido à situação política e econômica, hoje a situação não é muito favorável, muito pelo contrário, a situação está pegando fogo no nosso país. Então você viver aquela frase, vou deixar como está para ver como fica. Se você não fizer nada, a sua situação será pior no final do ano do que você começou. Você tem que tomar a iniciativa, fazer algo diferente, algo fora da caixa, algo que você nunca fez antes. Na realidade é o que diz essa frase, vamos ler juntos. Você precisa fazer o que nunca fez para obter o que nunca teve. Quais são as coisas que você gostaria de obter neste ano, de realizar este ano, de concluir este ano? Mas eu pergunto antes disso, quais são aquelas coisas que você está disposto a fazer, que você tem a dedicação para fazer? E quando você fizer essas coisas que você nunca fez, você vai obter os resultados que você nunca teve. E eu amo slogans, e esse ano eu criei o slogan para esse ano, é o tema dessa mensagem. Vamos ver juntos, 2016, o ano de vocês. Você pode profetizar isso na pessoa do seu lado? 2016, o ano de vocês, é o seu ano, é o nosso ano, em nome de Jesus. E para facilitar o entendimento dessa palavra, eu peguei a palavra vocês e fiz um acróstico dessa palavra. Vocês, e cada um dessas letras é um ponto da mensagem de hoje. E que isso seja, então eu quero que você anote essas 5 palavrinhas que podem transformar a sua vida, transformar e fazer deste ano o melhor ano da sua vida, amém? Primeira coisa, letra V, para que esse seja o seu ano, você precisa ter muita vontade. Vontade de fazer, vontade de ser, vontade de ter mais, vontade de mudar, vontade de vencer, vontade de prosperar, vontade de superar. Você precisa de vontade. E tem que partir de você, do seu coração. Foi o nosso querido irmão em Cristo, Martin Luther King Jr., que anos atrás, ali na cidade de Washington, durante uma mensagem maravilhosa, ele disse: I have a dream. Eu tenho um sonho. E eu pergunto a você, qual é o seu sonho hoje? Qual é o sonho da sua vida? E a sua vida é muito mais do que simplesmente respirar, comer, viver e pagar contas. Deus tem um plano muito mais importante para a sua vida. E alguém disse que nós temos que celebrar 2 datas importantes. Primeiro, a data do dia que nós nascemos. E segundo, celebrarmos o dia que nós descobrimos por que nascemos. Para você cumprir o sonho, o propósito de Deus para a sua vida. Se você já está vivendo o seu sonho, parabéns, continue, faça mais. Mas se você ainda não está vivendo, meu desejo é que neste ano você venha descobrir o plano e os sonhos de Deus para a sua vida. E você venha cumprir esses sonhos. Colocar a sua vontade e a vontade de Deus para ser realizado. Número 2, você também precisa esperar algo. Esperar algo. A palavra de Deus diz em Salmo 27:14, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o seu coração, espera, pois, pelo Senhor. Essa esperança, essa expectativa ativa, que você não simplesmente fica com os braços cruzados esperando Deus agir, mas você se fortalece, você tem bom ânimo e você espera, tem expectativas de que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Todas as vezes que você entrar por essas portas e vir a esta igreja, tem expectativa de que Deus vai fazer algo sobrenatural. Não simplesmente faça da sua experiência cristã uma rotina de tradições, onde chega no domingo, eu vou no culto das 7, e você vem, senta, dá uma ofertinha, ouve uma mensagem e vai embora, vai comer uma pizza. Mas que você venha com a expectativa que hoje Deus vai falar comigo. Hoje Deus vai agir na minha vida. Uma palavra de Deus pode transformar a sua vida para sempre. Venha com fé, venha com expectativa, crendo que Deus vai fazer algo grande.
Espere algo e Deus vai fazer. A palavra em inglês esperar é wait, e a palavra para garçom em inglês é waiter, aquele que espera servindo as pessoas. E sabe uma coisa? Deus chamou para ser um waiter, alguém que espera no Senhor, enquanto espera, serve as demais pessoas. Aquele que é terceiro de verdade, que Deus é o primeiro e está aqui para amar e servir as pessoas. Que tem o privilégio de conviver com alguém tão especial como você. Não somente isso, número 3, você precisa também fazer algo. Você precisa fazer algo. A palavra desejo em inglês é desire. Repita comigo, desire. Agora você já sabe, além do The Book is on the Table, você tem desire. E um dos significados dessa palavra, do desire, quer dizer do tsar. Lembra da história do passado, os imperadores russos, o tsar? Ou aqueles no passado ainda do Império Romano, César. E hoje no alemão o Kaiser, é a mesma palavra, quer dizer do rei. E vontade quer dizer fazer a vontade do rei. E eu pergunto, quem é o rei na sua vida? Para algumas pessoas é o dinheiro, para algumas pessoas é a fama, é o poder. Mas quando Jesus é o rei da sua vida, o Senhor da sua vida, a sua vontade é fazer a vontade do rei. Isso é desire, isso é desejo. Você deseja as coisas do alto, as coisas de Deus. Como diz em Filipenses 2,13, é Deus que efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. É você querer fazer a vontade de Deus. E eu oro para que Deus efetue em você o querer, o realizar neste ano de 2016. Para que esse seja o seu melhor ano até hoje. E como quando oramos a oração do Pai Nosso, vamos falar juntos? Pai Nosso, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Até aí. O único lugar, ou seja, a vontade de Deus é realizada em toda a criação de Deus. Todo o universo obedece à palavra de Deus, exceto num lugar, aqui na terra, onde nós estamos. Porque a nossa vontade muitas vezes é contrária à vontade de Deus. Por isso oramos, seja feita a tua vontade na minha vida, na minha casa, no meu ministério, no meu trabalho, assim como a tua vontade é feita nos céus. Que você cumpra a vontade de Deus e tenha o desejo e a vontade de cumprir a vontade do Pai, do Rei na sua vida, amém? Para que esse seja o seu ano, então você precisa de ter muita vontade. Falei isso para a pessoa do seu lado, você precisa de ter muita vontade. Segunda letra, para que esse seja o seu ano, você precisa aproveitar as oportunidades. Colossenses 4:5 diz, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Todas. E eu pergunto, será que você tem aproveitado ao máximo todas as oportunidades que Deus tem te dado? Oportunidade é o momento certo de você fazer algo. No livro As 4 Estações da Vida eu falo sobre a primavera, que é a estação das oportunidades. E diz na história que no passado essa palavra oportuno vem do latim, onde os marinheiros que estavam ali trabalhando num navio, esperando, que estava atracado no porto, esperando as condições climáticas favoráveis, a maré favorável. Então, quando o momento estava pronto, o marinheiro observava tudo correto, os ventos favoráveis, a maré alta, ele bradava a seguinte palavra, oportuno! E outros marinheiros então vinham, cada um para suas posições, eles cortavam e tiravam aquelas cordas, tiravam a âncora, alçavam as velas, e o vento levava então aquele navio até a sua jornada, até o seu destino. Queridos, eu vim aqui essa noite como um marinheiro de Deus para dizer para você, oportuno!
Este é um ano oportuno, repleto de oportunidades para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, para a sua igreja, para o seu trabalho. Oportuno, muitas oportunidades. Rompa, corte aquilo que tem prendido você, atado você. E permita que os ventos do Espírito Santo venham empurrar as suas velas em direção ao seu destino, ao seu propósito. Todo navio está bem seguro ali no porto, mas não foi para isso que ele foi criado. Não foi para isso, para a segurança que você foi criado. Foi para alcançar, para realizar, para fazer, se unir a Deus e ver e realizar o sobrenatural de Deus nos dias de hoje. É para isso que Deus te criou, é para isso que você está aqui. O momento é oportuno. Não somente oportunidade, número 2, oportunidade, ela está em toda parte. Depende da maneira que você enxerga o mundo. Algumas pessoas não encontram oportunidade, não enxergam, não veem. Mas outras observam, estão atentos a inúmeras oportunidades. Que Deus, o Espírito Santo, sussurra no seu coração sobre aquela oportunidade. É como este copo meio cheio ou meio vazio. Quantos acham que ele está meio vazio? Quantos acham que está meio cheio? Ambos estão corretos. E depende de como você vê o mundo. E hoje, diante do nosso mundo, tem pessoas que estão olham só o que está faltando. Está faltando isso, faltando aquilo, faltando emprego, faltando isso. Esses são os pessimistas. Já os otimistas veem aquilo que tem. E Deus nos chama para nós olharmos aquilo que temos, e Deus vai cobrar de nós aquilo que nós temos, e não o que nós não temos. Mas existe uma terceira categoria de pessoas que são os oportunistas. E a maneira correta, a definição correta de oportunista não é aquele que se aproveita das pessoas, mas aquele que aproveita as oportunidades. Enquanto o pessimista vê o que está faltando, o otimista vê o que tem, o oportunista vai, ele bebe a água. Eu queria que esse ano você pudesse beber da água do Senhor, das oportunidades que Deus tem preparado para a sua vida. Veja, enxergue e beba desta água. Aproveite as oportunidades que Deus tem, pois elas estão em todas as partes. Número 3, oportunidade tem também a ver com portas. Questão de 1 ano e meio atrás, Priscila e eu estivemos ali no país da Romênia, no leste europeu, e pudemos visitar um dos castelos mais lindos do mundo, o castelo de Peles, que foi construído pelo rei Carl I. E é considerado o castelo mais moderno, mais sofisticado, mais lindo da história da humanidade. E ali fizemos um tour e passamos, aquele castelo tinha simplesmente 160 ambientes. Imagina limpar um negócio desse. Aí você fala, graças a Deus pelo meu AP de 2 ou 3 dormitórios, está bom demais. E nós passávamos por uma porta, entrávamos no ambiente, continuamos caminhando outras portas, outros ambientes, e fomos circulando por horas até chegarmos até a sala, o escritório e o gabinete deste rei. E assim a nossa vida, Deus abre uma porta, nós entramos para o ambiente, e Deus abre uma outra porta, a gente entra em outro lugar. E portas são pessoas, portas são oportunidades, são negócios, são trabalhos, são experiências que Deus permite que nós venhamos a passar, e cada vez Deus nos prepara, nos leva a algo novo em nossa vida. Portanto, portas estão em todos os lugares, e já que oportunidade tem a ver com porta, eu quero redefinir essa palavra e chamá-la de oportunidade. E eu oro para que Deus abra as portas sobre a sua vida. Foi Jesus que declarou e explicou esse princípio. Peçam, Mateus 7,7, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. E batam e a porta lhes será aberta, pois todo que pede recebe, todo que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. E essa igreja acredita e crê nesse princípio. Eu quero que você olhe para a sua direita e vamos ler juntos aquela frase que está ali naquele laranja. Vamos juntos?
Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, diz o Senhor Jesus. Glória a Deus. E a porta que Jesus abre, ninguém vai fechar. Mas preste atenção, a porta que Deus fecha, ninguém vai abrir, nem você. Esteja atento e saiba quais são as portas de Deus e as outras que você não deve entrar. Mas Deus é especialista em abrir portas. Tem portas que Ele vai abrir e tem portas que você vai precisar abrir. Me lembro da história quando Pedro foi preso ali em Atos, e a igreja começou a orar. Enquanto a igreja orava, uma reunião de oração, Pedro estava ali no cárcere, e de repente um anjo do Senhor apareceu e foi abrindo as portas do cárcere, outras portas, até que chegou o portão final. E quando Pedro percebeu, achou que estava meio dormindo, ele já estava fora da prisão, na rua, e o anjo desapareceu. E a primeira coisa que ele fez foi encontrar os seus irmãos. Ele chega lá, eles estavam reunidos numa reunião de oração, orando, intercedendo por ele, e ele vai lá e bate a porta. E a diaconisa de plantão era Rode. Estava lá ela, e ela falou: quem é? Qual é a senha? Ele falou: sou eu, Pedro. E ela reconheceu a voz dele, deixou ele lá e foi correndo. Gente, Pedro está aí. Esse cara: Rode, você está errada, Pedro está na prisão, está preso. Até que foram abrir a porta, e encontraram Pedro lá. Aquela foi a única porta que Deus não abriu, ela precisava ser aberta por dentro. Tem portas que você precisa abrir. E você está orando e Deus já está fazendo um milagre, basta você abrir a porta e crer no que Deus tem preparado para a sua vida. Glória a Deus. Vamos ler juntos? Que a prosperidade no futuro começa com uma oportunidade no presente. Você crê nisso? Não fique preocupado com a prosperidade do futuro, mas preocupe-se com a oportunidade no presente que Deus coloca diante de você. E que este ano Deus escancare a sua vida com inúmeras oportunidades que mudarão o seu casamento, mudarão a sua família, o seu negócio, o seu trabalho, a sua profissão, o seu ministério, novas oportunidades. E o mesmo eu declaro sobre esta igreja. Portas abertas, escancaradas, de ampliação, de vitória, de influência sobre a cidade de São Paulo, o nosso estado, o nosso país e as nações. Para que esse seja o seu ano, primeiro. Segundo, glória a Deus. Terceiro, para que esse seja o seu ano, é um ano de crescimento. Fale para a pessoa do seu lado: está na hora de crescer. Fala: você precisa crescer muito. Pode falar: você precisa crescer muito. No meu livro, o meu trabalho, o meu ministério, falo que toda a natureza criada por Deus cresce até o seu potencial máximo, exceto o ser humano. O crescimento físico e biológico, ele é natural, mas todo o outro crescimento é intencional. Repita essa palavra: intencional. Você tem que ser intencional para você crescer. Provérbios 23, 7 diz: porque como imagina a sua alma, assim ele é. Nós somos aquilo que pensamos. E nós precisamos ler coisas novas, pensar coisas novas, para que Deus possa realizar grandes coisas em nossa vida. Deus usa mentes, mas Deus não usa mentes vazias. E essas novas ideias que nós enchemos a nossa mente, vem através da leitura de livros, vem através do estudo, vem através de seminários, de cursos. Quanto mais você estuda, mais você aprende. E mais Deus pode usar a sua vida para fazer diferença no mundo. Tudo que você precisa saber e conhecer para mudar a sua vida está a um clique de distância. Ou seja, basta você querer. Basta você querer. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo 4,13, diz a Timóteo: Timóteo, quando você vier, traga a capa que eu deixei na casa de Carpo em Troade,
os meus livros, especialmente os pergaminhos. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, eu preciso dos pergaminhos, que é a palavra de Deus, e também os meus livros de leitura, que desafiam minha mente a pensar mais, a realizar mais. Foi Jim Rohn que disse que não existe diferença entre aquele que sabe ler, ou aquele que não sabe ler, aquele que sabe, mas não lê. E quando as pessoas chegam na sua casa, os seus amigos, o que você quer impressioná-los mais? Com o tamanho da sua biblioteca ou com o tamanho da sua televisão HD XYD 500 mil polegadas? E não adianta você dizer, eu tenho em casa 66 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Deus quer usar você. Deus quer colocar ideias novas na sua mente, no seu coração. Abra, vá atrás dela, vá atrás das informações. Essa é uma igreja que ensina cursos, inúmeros cursos, tantas coisas que você pode se enriquecer. Faça isso. Eu queria aproveitar esse momento e fazer um comercialzinho. Várias pessoas perguntaram, Mário, a gente queria um seminário para começar bem um ano, começar bem a nossa empresa, os nossos negócios, o nosso ministério. Desenvolvi um curso online intitulado Seu Melhor Ano. Você pode entrar no site seumelhorano.com. Anote aí. Interessante as duas pessoas que anotaram muito bem. E esta mensagem, a essência da mensagem é o coração desse curso. Então você já está tendo uma palhinha. Inclusive, ninguém do Brasil sabe disso. Vocês são os primeiros. Isso vai entrar no ar essa semana. Está aqui dada uma boa oportunidade para você. Número 2. Você precisa crescer espiritualmente. Fala, pessoas do seu lado, você tem que crescer espiritualmente. No livro da matemática na Bíblia, um livro de Números, capítulo 13, nos fala uma história maravilhosa que todos nós conhecemos, quando Moisés enviou os 12 espias para espiarem a terra prometida. E eles voltaram, trouxeram um relatório, e esse é o momento deste relato. Queria ler para você, preste atenção. Então eles retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel, e aqui estão os frutos dela. Mas, toda vez que você ouvir essa palavra mas, tome cuidado quando ela sair da sua boca, pois mas ela vai mudar, é uma conjunção adversativa, ela anula tudo que você falou antes e estabelece uma nova verdade. Então aqui os frutos são lindos, maravilhosos, mas o povo que lá vive é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. E também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas que vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus que vivem na região montanhosa, os cananeus que vivem perto do mar e junto ao Jordão. Aquilo causou um alvoroço no meio do povo. Diz a palavra de Deus, então Calebe, diz um outro texto paralelo que era Josué e Calebe, os dois juntos. Mas aqui diz, e Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas, de novo, os homens que tinham ido com ele disseram, os 10, não podemos atacar aquele povo, é muito mais forte do que nós. E eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo. Repita essa palavra, relatório negativo acerca daquela terra. E disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora aqueles que vivem nela. E todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Capítulo 14, versículo 1 diz, e naquela noite toda a comunidade de Israel começou a chorar em alta voz.
um choro de desespero, de lamento. O maior roubo da história foi este dia, onde estes 10 roubaram o sonho de milhões de pessoas. Que isso tem a ver com você, tudo. E eu pergunto, em quem você vai crer hoje? Será que você vai crer nas más notícias dos jornais ou nas boas notícias do Evangelho de Deus? A escolha é sua. Quem determina o que acontece na sua vida não é uma pessoa que está lá no Palácio do Planalto, nem uma pessoa no Palácio de Buckingham, nem uma pessoa no Palácio de Bagdá, nem na Praça Vermelha, nem na Casa Rosada e muito menos na Casa Branca. Quem determina e controla a sua vida é aquele que está sentado no trono, aquele que é todo poderoso, o unigênito de Deus, o único que é digno de toda honra, toda glória, todo domínio, todo poder, Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. É Ele que morreu por você, é Ele que é Senhor da sua vida, é nesta hora que você deve confiar nele. Em tempos de crise, em tempos de dificuldade, toda vez que a sua fé é provada, e a sua fé está sendo provada, cresça na sua fé, portanto, basta você crer. Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Busque a Deus este ano. Leia a palavra de Deus, seja presente, faça um compromisso com o povo de Deus, seja um dizimista fiel na casa de Deus, seja um ofertante generoso na casa de Deus, participe, não fique sentado, envolva-se, sirva. Para que esse seja o seu melhor ano, você tem que servir, você tem que buscar a Deus, crescer espiritualmente. E quanto mais Deus você tiver, mais de Deus você vai poder ter para compartilhar com as pessoas, pois cada um dá o que tem. Jensen Franklin disse que o importante não é quão longas são as suas orações, mas quão rápido você crê no seu Deus. Creia em Deus e no que Ele quer fazer na sua vida. Coloque a sua fé na pessoa de Deus, na palavra de Deus, nos princípios de Deus, nas promessas de Deus, nos propósitos de Deus, na provisão de Deus e no poder de Deus. E assuma este ano a responsabilidade pelo seu crescimento intelectual e o seu crescimento espiritual. Amém, queridos? Para que esse seja o seu ano 2016. Letra V, vontade. Segundo, oportunidade. C, crescimento. Para que esse seja o seu ano, faça tudo com excelência. Excelência não é fazer de qualquer jeito, é fazer bem feito da primeira vez. Efésios 2:10, pois somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para nós antes para praticarmos. Nós não fomos salvos por obras, mas nós somos salvos para realizarmos boas obras. Boas obras não é você dar uma esmola para alguém na rua. Boas obras é você fazer bem feito o seu trabalho. Se você é professora, dê a melhor aula para os seus alunos. Se você é um profissional da saúde, atenda cada vez mais e melhor os seus pacientes. Se você é um profissional, você é um advogado, sirva bem. Você é um político, trabalhe bem. Você é um funcionário público, sirva com excelência. Você que é um pastor, pregue a melhor mensagem. Você que é um líder empresário, ajude e sirva as pessoas e trabalhe com integridade. Isso é boa obra, para a glória de Deus. Deus nos chama para vivermos uma vida excelente. A excelência, ela inspira as pessoas e ela glorifica a Deus. Quando você entra num estabelecimento excelente, que o tratamento é excelente, o lugar é excelente, limpo, organizado, é ali que você volta. Faça isso, faça com excelência, pois o seu trabalho, o que você faz de segunda a sexta, também é o seu ministério. O que você faz na casa do Senhor, aos domingos, numa célula, tudo isso é ministério. Ambos são a mesma coisa para Deus.
Excelência também, em primeiro lugar, é o segredo para ser promovido. Quem aqui trabalha e quer ser promovido este ano? Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Deus está olhando também. Se não quiser, não tem problema. Ele não vai anotar seu nome. Mas anote esse segredo aqui. Provérbios 22, 29. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Ou seja, alguém que faz algo excelente. Este será promovido ao serviço real e não trabalhará para gente obscura. Você quer ser promovido? Faça um trabalho excelente. Chegue antes, mas depois faça mais. Tem essa atitude, não está no meu na descrição de trabalho, não vou fazer. Faça mais, caminhe uma segunda milha. De repente, quem nós vamos promover aqui no nosso meio? Quem é? Quem se destacou mais? Fulano, cicrano. É você. Como José, quando foi para casa lá de Potifar. Foi comprado como escravo e começou a trabalhar, a fazer com excelência. E ele foi promovido, virou chefe do pessoal lá. E eu oro para que Deus promova a sua vida esse ano. Mais influência sobre a vida de pessoas. Excelência também é o segredo para você manter clientes. Quem aqui trabalha com clientes? E é o segredo também, um chamariz para você atrair novos negócios. Hello? E nesse mercado de recessão, esse mercado de empresas falindo, fechando, recuando, existem empresas que estão crescendo. E o segredo é excelência. Faz um trabalho excelente. E os clientes passam por 10 lojas e vão naquela loja, porque lá é só atendido com excelência. Daniel 6, versículo 3, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Queridos, nesses anos de dificuldade, nesse ano difícil que nós temos, eu oro e declaro que você vai ser promovido por causa da sua excelência. As autoridades do nosso país estão procurando líderes que façam um trabalho com excelência e serão colocados por cabeça e não por cauda, serão promovidos, serão colocados sob influência na vida de milhares de pessoas. Que Deus levante Daniéis e Josués e Esther nessa igreja para fazer o impacto na nossa nação. Vamos parar de brincar de igreja e vamos mudar a nossa sociedade. E Deus quer usar você. Deus quer usar você. Ele sabe quem você é, Ele sabe onde você mora, Ele deu os dons na sua vida, Ele quer te usar. Chega de brincar. 2016 é o seu ano. É o seu ano. Recebe isso em nome de Jesus. Confirme isso com a pessoa do seu lado. Ele está falando de você. Ele está falando de mim. Somos nós. É nós, gente. É nós da fita. Aleluia. Excelência também é o segredo para você cultivar os seus relacionamentos. Em casa, com os filhos, familiares. 1 Coríntios 12, 31, o apóstolo Paulo diz: passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Capítulo 13, o capítulo do amor. Ame este ano com excelência. Maridos, homens, quantos casados aqui? Ame a sua esposa com excelência. Encha a baixinha de beijos, de palavras de amor. Chegue para ela e diz: meu amor, está aqui esse dinheiro, você não precisa prestar contas para nada, faz o que você quiser. Aleluia. As meninas agora estão felizes. Deus falou agora. Vocês precisam ver o que tinha de cotovelada agora. Você viu? Esposas, quantas casadas aqui? Agora vem. Ame o seu marido de maneira excelente. Tire o bobe da cabeça. Tire aquela roupa flanelada e põe uma roupa linda. Receba seu marido perfumada e diz: querido, os filhos foram para a casa da sogra
E hoje é noite de jantar aqui em casa. É churrasco em nome de Jesus. Amém, irmãos? Oh, Deus está falando hoje. E os solteiros que estão aqui chupando os dedos, vai acontecer em nome de Jesus. Espera no Senhor, espera a hora certa. E Deus tem uma esposa, um esposo para vocês. Amém, galera? Espera. Só que você espera passivamente. Excelência. Vontade, oportunidade, crescimento, excelência. Alguns já estão imaginando qual vai ser a letra S. Alguns vamos lá, atenção. Letra S. Superação. Superação. Esse ano vai ser difícil, vai dar trabalho. Mas será um ano repleto de desafios, de provas, de obstáculos, de lutas, dificuldades. Porém, esquece tudo isso. Não existe vitória sem luta. Não existe coroação sem corrida. Não existe premiação sem competição. Ou seja, você precisa desenvolver uma atitude de vencedor. Nós vamos ter os Jogos Olímpicos aqui no Brasil, se a zica deixar. Mas temos que ter essa garra de, a gente vê nesse vídeo, de vencedores. Que vão para frente, que passam por obstáculos, não importa o que venha, o que aconteça. A Bíblia fala em Apocalipse 2:3, aquela carta para as igrejas da Ásia, diz no final de cada carta: ao vencedor, darei isso, darei aquilo. E Deus está procurando hoje, nos nossos dias, quem são esses vencedores? Que Deus vai derramar algo a mais sobre nossas vidas. 2 características para a superação: em primeiro lugar, gratidão. Seja agradecido pelo que você tem. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:18: em tudo dai, pois esta é a vontade do pastor Lamartine, é isso? Não, muito mais. Essa é a vontade do Senhor para você. Essa é a vontade de Deus para você. Deus não precisa ouvir as suas palavras, mas você precisa agradecer a Ele. Você já agradeceu a Deus hoje pela sua família? Pela comida que você teve, a roupa para vestir, a casa onde você mora, o carro, a moto, a bicicleta que você tem? Nós somos um dos povos mais ricos do mundo. Nos reunimos num templo maravilhoso como este, com ar-condicionado, com projetores, microfone, enquanto muitos ao redor do mundo se encontram em cavernas, debaixo de árvores, moram de maneiras que nós nem podemos imaginar. Dê graças a Deus, seja grato pelo que você tem. Eu quero aproveitar este momento para dizer uma palavra de gratidão. Quando há 22 anos atrás, Priscila e eu chegamos no Brasil, Priscila grávida do nosso primeiro filho, voltando de Porto Rico para cá, com o sonho de voltarmos ao nosso país. E aqui procurando um emprego, não sabíamos o que iríamos fazer. Uma pessoa me deu uma oportunidade para trabalhar produzindo os programas de televisão, os programas chamados Palavra Viva, que passavam na TV Bandeirantes. E essa pessoa, o pastor Lamartine, me deu uma oportunidade. Ele creu em mim. Eu quero dizer para ele e para essa igreja: muito obrigado porque você acreditou em mim. Quando eu cheguei, mulher grávida, sem nenhuma oportunidade, ele acreditou em mim. E agradeça aquelas pessoas que investiram na sua vida, pessoas que abriram portas a você, seus pais, seus tios que profetizaram, que investiram, que bancaram os seus estudos. Enquanto há tempo, agradeça essas pessoas. Agradeça a Deus, mas agradeça essas pessoas também. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida e também na vida deles. E a segunda característica para a superação é determinação.
Hebreus 10:36 diz: vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Quantas vezes nós ouvimos aqui sobre a vontade de Deus, a vontade de Deus? E Deus precisa levantar no nosso meio uma geração determinada, uma geração que persevera, não importa o que venha diante de nós, nós vamos superar, nós vamos passar por cima, nós vamos vencer, nós vamos caminhar, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É você, é na sua casa, é a sua família, é a sua célula, é a sua igreja, é o povo de Deus. Povo de Deus, não abra mão da sua confiança em Deus, não desista das coisas e das pessoas valiosas e importantes que Deus colocou na sua vida, não desista deles. Essa atitude que diz que desistir não é opção, pois se for opção, um dia você vai querer usá-la. No culto mais cedo das 5 horas eu contei uma história, e vou repetir agora, e também das 10. Anos atrás, a nossa escola ali de Atibaia, a IPG, onde minha esposa é diretora, estávamos participando de uma competição atlética entre várias escolas, e a gente estava assistindo aquela corrida de 400 metros, é uma volta completa na raia olímpica. E tínhamos uma competidora, uma atleta nossa, uma aluna nossa chamada Amanda, que estava na prova. Foi dar a largada, as meninas saíram correndo. E de repente a Amanda foi ficando para trás, a última colocada longe das outras. Quando chegou no outro lado da pista, 200 metros, ela estava tão longe das outras que ela parou. Baixou a cabeça, ficou ali parada. As meninas continuaram correndo. Naquele momento a Priscila saiu do meu lado, cruzou aquele gramado inteiro e foi até o outro lado onde estava a Amanda. E ali começou a conversar com ela, de repente botou o braço ao redor dela. E as duas começaram a caminhar, foram caminhando. Aqueles últimos 200 metros, fizeram a curva e chegaram e cruzaram aquela reta final. Até hoje eu não sei quem foi que terminou em primeiro lugar, mas eu sei quem foi a vencedora daquela prova. Aquela que chegou em último lugar. E eu não sabia da história que no ano seguinte, ela me contou agora recentemente, que no ano seguinte teve a outra competição, 400 metros, lá estava ela, e Amanda foi, correu e chegou em primeiro lugar. Glória a Deus. E essa história está narrada aqui no livro do Desistir na Opção. E hoje à tarde, no culto das 5, a Amanda estava sentadinha aqui. Hoje é uma menina casada, mora nos Estados Unidos e veio visitar os seus pais. Tive o privilégio de fazer o batismo, o casamento dessa menina. Que inspiração para nós. E talvez você seja como Amanda. Talvez você esteja meio cabisbaixo. Você que já levou bofetadas, você que já foi traído, você já que foi lesado, você se sente abandonado e você está parado ali nessa sua corrida. Em nome de Jesus eu quero dizer para você, e Jesus está aqui do seu lado, botando o braço ao seu redor, dizendo: venha comigo, vamos terminar essa corrida juntos, em nome de Jesus. Não é como você começa, mas como você termina que faz a diferença. Por isso o apóstolo Paulo fala: eu corri, eu combati o bom combate, eu terminei a minha corrida, eu guardei a minha fé. E você, quer dizer para você, continue combatendo, continue correndo a sua carreira e guarde a sua fé, pois Jesus está de braços abertos para receber você no final daquela corrida. Determinação, isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Quando você tem essa atitude de vencedor, que ler esse poema do vencedor que está no livro Desistir na Opção: eu vou agir até sair, eu vou sonhar até realizar, vou crer até ver, eu vou aprender até ensinar, eu vou me envolver até me desenvolver, vou lutar até ganhar, vou combater até vencer, eu vou pagar até quitar, eu vou trabalhar até prosperar, eu vou doar até acabar, eu vou viver até morrer, eu vou amar sem reclamar, eu vou servir até o porvir, eu vou ousar até Deus me usar, eu vou prosseguir até conseguir,
Eu vou perseverar até conquistar e vou dar o melhor de mim até chegar o fim. Glória a Deus. Glória a Deus. Apesar da crise, tenha certeza da vitória em todas as áreas da sua vida, pois Deus é com você. Eu gostaria de concluir esta mensagem lendo um dos textos mais lindos da palavra de Deus que você conhece, mas eu queria que você ouvisse como se fosse a primeira vez. Romanos capítulo 8, versículos de 31 a 39. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Um aplauso ao nosso Deus. Um aplauso a Jesus, que é digno de toda glória, toda honra. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Como Deus ama você. Como Deus quer o melhor para as nossas vidas. E como Deus quer nos usar para nos unirmos a Ele, para mudarmos esse mundo nos dias de hoje. 2016, o ano de vocês. Tenha muita vontade para cumprir os sonhos e os desejos de Deus. Aproveite todas as oportunidades. Que haja crescimento intelectual e espiritual. Faça tudo com excelência. E tenha uma atitude de superação. 2016 é o seu ano. Coloque esses princípios em prática e veja os milagres que Deus fará em você e através de você. Portanto, eu creio e declaro sobre a sua vida que este será o melhor ano da sua vida até hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você recebe essa palavra e você crê nessa palavra, coloque-se de pé onde você está. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Aí onde você está, eu quero que você comece a agradecer a Deus pela palavra que você ouviu. Comece a falar: Deus, muito obrigado por tua palavra. Que ela tenha caído aqui em solo fértil no meu coração. Um solo preparado para que essa palavra produza 30, 60, 100 vezes mais em minha vida. Que eu seja tudo aquilo que o Senhor sonhou para mim. E você que está assistindo pela internet, receba essa palavra aí onde você está. Se você nunca entregou sua vida para Jesus, este é o momento de fazer isso. Receba-o como Senhor e Salvador da sua vida. E comece a viver esta vida abundante que Ele preparou para a sua vida, para você. Pai querido, nós te agradecemos por tua palavra que não volta vazia. E ela produz tudo aquilo que o Senhor preparou e lançou essa palavra.
Pai, queremos e cremos que essa palavra viva, ela vai produzir muitos resultados em nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas casas, nossas células, nossos ministérios, nosso trabalho, lá na faculdade, nos nossos relacionamentos. E cremos que este será o melhor ano de nossas vidas até hoje. E Pai, nós queremos fazer um compromisso com o Senhor de consagração, dedicando a Ti este ano, os próximos dias, próximas semanas, os próximos meses. Que sejamos ousados pelo Senhor, para sermos usados pelo Senhor. E obrigado, Pai, pela obra que o Senhor já está fazendo nesta noite. Que o inimigo não venha roubar esta palavra ao sair desta casa, mas que essa palavra seja selada agora em nome de Jesus sobre a sua vida. E creia e seja feita conforme a sua fé, conforme a palavra declarada sobre a sua vida nessa noite. E Pai, nós te agradecemos por tudo que acontecerá nos próximos meses. E a Ti seja dada toda a honra e toda a glória, pois o Senhor é Senhor de nossas vidas, o Senhor de todas as estações, de todos os anos. Enquanto nós vivemos, queremos declarar isso, para que todos saibam que o Senhor é Deus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém. Dê um abraço na pessoa do seu lado e fala que Deus abençoe a sua vida, que esse seja o melhor ano da sua vida até hoje. Conte comigo. Quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém, igreja?